Aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé em reverência ao nosso Deus. Quem não estiver no seu lugar, que tome o seu lugar agora. Vamos nos preparar para mais uma noite na presença do nosso Rei soberano. Aleluia. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer primeiramente, Pai, pela tua presença, pela tua doce e maravilhosa presença, Jesus. Sem o Senhor nada seria possível, e sem o Senhor nós não estaríamos aqui, Jesus. Então eu te peço, Pai, vem estar no nosso meio, vem nos alegrar, nos colocar para cima, tirar toda a tristeza, tirar toda a dificuldade. Em nome de Jesus, se sua semana foi difícil, agora você vai se alegrar na presença do Senhor. Eu creio que vai ser uma noite especial, uma noite abençoada em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E é proibido ficar parado, amém? Então quem quiser vir pra frente pode vir. Nós vamos dançar, nós vamos glorificar a Deus, porque o Senhor é bom. Cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos? Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. Nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Em tua presença, Senhor. Aleluia! Ele vem saltando pelos montes. Sinta a presença dele aqui neste lugar. Ele
Ele vem saltando pelos montes, e os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Agora que você já se divertiu na presença do Senhor, agora que Ele já te encheu de ânimo, aleluia, agora você vai adorá-lo. Como é bom estar na presença desse Deus. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Aleluia! Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
prove da presença dEle. Ele está derramando vinho novo sobre a casa dEle. O Senhor está derramando uma porção nova sobre cada filho e filha, sobre cada um aqui que está disposto a receber. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. O poder do Senhor é muito grande. Eu quero que você declare agora, todos como um coral celestial: Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vamos lá? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluias, glória a Deus. A presença do Senhor está neste lugar, amém? Santo Espírito, digno é o Senhor de receber toda essa adoração, toda essa paixão, esse amor por Ele. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh,
poder. Tudo é pra Ele. Filho é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, Todo poder. anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, anjos e querubins anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. aquele que venceu a morte, Santo, santo, santo. aquele que ressuscitou, Santo, santo, santo. aquele que é o Senhor, Santo, santo, santo. leão da tribo de Judá, Santo, santo, santo. raiz de Davi, Santo, santo, santo. estrela da manhã, Santo, santo, santo. o cavaleiro do cavalo branco, Santo, santo, santo. seus olhos como chamas de fogo, Santo, santo, santo. na sua boca uma espada afiada, Santo, santo, santo. está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Rei dos Reis, tu és santo, 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 santo. tu és santo, 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 santo. tu és santo. Oh, tu és santo. Glorifique ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor
canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busque o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Diga isso a Ele. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Diga que você quer a Ele. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além.
dele e tudo volta para Ele. Aleluias, aleluias. Nós não viemos aqui atrás de coisas, nós viemos aqui atrás de Deus, atrás da presença do Pai. Que você possa levar essa mensagem no teu coração, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Pai do Senhor, queridos, boa noite. Glória a Deus. Coloque por favor Salmo 119, versículo 1. Você escapa comigo. Salmo 119, 1. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Diga amém. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Diga amém. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Fala amém. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Não, fala amém aí. Vou ler de novo. Vamos tentar de novo. Porque a hora que falou cumprir à risca, não falou amém, né? Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Fala amém. Glória a Deus. Esse salmo é o maior capítulo da Bíblia, é o Salmo 119, mas ele é muito profético, muito lindo e abençoado. E ele começa justamente falando que bem-aventurado aqueles que são irrepreensíveis, que andam na lei do Senhor, que guardam os seus preceitos e que os cumpre à risca, né? E queridos, dízimos, ofertas, é algo estabelecido por Deus, é um preceito, é um mandamento dado por Cristo Jesus. E tem amplos versículos e textos na palavra que falam a respeito disso. Então não é uma doutrina da IAMIR, não é uma doutrina da igreja evangélica, não é algo instituído por homens. Não, a Bíblia fala que Deus, desde Melquisedeque, Abraão, lá em Gênesis, ele deu o dízimo para Melquisedeque. E o próprio Jesus falou para os fariseus: vocês deviam dar o dízimo, mas devia também obedecer os preceitos, como o amor ao próximo. Enfim,
a Bíblia fala amplamente a respeito de dízimos e ofertas. Nós aqui da igreja, graças a Deus, a gente não fica reforçando esse tema, não, porque a gente entende que Deus ama quem dá com alegria. Então precisa ter um entendimento no teu coração. Se você tem esse entendimento, se você quer cumprir o preceito à risca, mas com alegria, não se sinta constrangido se isso não entrou no teu coração ainda. Não se sinta constrangido. Deus, Ele supre a obra dEle. Graças a Deus, nós vamos reformar aí a Mir Kids aqui, já compramos os ferros, vamos fazer um telhado termoacústico, enfim, Deus supre, mas bem-aventurado é aquele que cumpre os mandamentos e que os segue à risca. Então que essa bem-aventurança, que essa bênção te alcance em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Pai amado, nós temos esse entendimento, nós sabemos que bem-aventurados são aqueles que cumprem os teus mandamentos. Que cada um de nós possamos com alegria no coração ter esse entendimento e sermos fiéis também nos dízimos e nas ofertas em nome de Jesus, amém, amém? Se você veio preparado e se você quer hoje dar o seu dízimo, tem o Pix aqui da igreja, o QR Code, ou então em frente à tua cadeira tem também, ou então os gasofilácios com a caixinha da África, para ofertas direto para a África, e a ação social para ação social. Fique livre, se você veio preparado, levante-se e deposite no gasofilácio a tua oferta e o teu dízimo. Glória a Deus. Crianças, já aproveita e vem para frente, que nós vamos orar por vocês. Vai ser a tia Denísia? Onde vai ser, tia Denísia? Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, querido. Vamos abençoar essas crianças lindas. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada criança e por cada pai que tem o entendimento de trazer o seu filho. A Bíblia fala que ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for grande não se desviará dele. Em nome de Jesus nós profetizamos retidão em cada caminho, em cada criança, em nome de Jesus, amém, amém. Bom culto, crianças, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Olha, vocês são lindos, gente. Vocês não sabem o tanto que vocês são lindos. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Sabe, Deus, Ele não faz nada por acaso. As coisas de Deus são perfeitas, os planos do Senhor são perfeitos, os pensamentos dele são perfeitos. E a gente tem que acreditar na Bíblia. A Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos nos seus livros. Cada um foi escrito e determinado quando ainda nenhum deles havia. Lá no ventre materno, Deus já tinha um plano, um propósito para você estar aqui na noite de hoje. Você precisa crer nisso. Posso ouvir um amém? Deus queria que você ouvisse a mensagem que eu vou falar hoje. Não porque sou eu que vou falar, é porque
Ele tem um cuidado com a noiva, Ele se preocupa com você e Ele quer trazer uma mensagem para o teu coração. Senão você não estaria aqui. Você não veio aqui simplesmente para esquentar essa cadeira. Você não veio aqui só para mostrar que você é crente, não. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito. Ele quer falar alguma coisa no teu coração na noite de hoje. Eu vou repetir, Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito, Ele quer falar alguma coisa no teu coração na noite de hoje. Amém? Receba essa verdade, se conecte, se apegue a essa verdade. Eu estou hoje aqui porque Deus quer falar comigo, sabe? Então absorva tudo que sair desse altar, absorva tudo aquilo que Deus for fazer nessa noite, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer falar alguma coisa na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Rô. Coloca Êxodo 13, 17, por favor. Ah, Deus. Queridos, você poderia ficar em pé um minutinho, por gentileza? Feche os seus olhos. Vamos orar um pouco. Fala para Ele que Ele é bem-vindo. Fala, doce Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Doce Espírito, Tu és bem-vindo. Tudo perde o propósito se o Senhor não tiver. Abra tua boca e rasga o teu coração aí na presença dEle. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, nosso Pai. Tu és bem-vindo, Deus. Nós almejamos, nós ansiamos pela Tua presença. Invada o nosso coração, Deus. Tire, Pai, todo coração de pedra, toda resistência, arranca em nome de Jesus, Deus, e flua com o Teu Espírito, flua com o rio do Senhor sobre essa igreja. Rasga os céus, Deus, rasga os céus, Pai, e desce com o peso da Tua glória sobre este lugar. Ah, Deus, como nós almejamos a Tua presença. Foi para isso que nós nascemos para o louvor da Tua glória, Deus. Nós nascemos para o louvor da Tua glória. Anjos, querubins e serafins estão diante do Teu trono, declarando que Tu és santo. Santo, santo é o Teu nome, Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, Te exaltar, Te glorificar nessa noite. Ah, papai, Santo Espírito, santo, santo é Teu nome, Deus. O Teu amor nos constrange, a Tua graça nos basta. Oh, Senhor, cheias, santo é o Teu nome, Deus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, querida. Êxodo 13, 17 diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não
o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Existem algumas chaves aqui que eu vou ressaltar com você, que eu gostaria que você absorvesse. Estamos falando a respeito da saída do povo do Egito para a terra prometida. E a Bíblia fala que, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus, quem que não levou? Foi? Ajuda eu aí, obrigado. Foi Inês que respondeu? Quem foi? Obrigado. Tendo deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Quem fez o povo rodear pelo caminho do deserto? Vamos lá, vamos, porque está bem claro. Primeira coisa que a Bíblia nos fala, que depois que Faraó deixou o povo ir, existia um caminho que era mais perto, que era pela terra dos filisteus. Só que Deus não fez o povo ir pelo caminho mais perto, pelo caminho mais fácil. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Versículo 18. Não, perdão. 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. 20. Tendo pois partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, e numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Presta bastante atenção no versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Fala amém. Primeira coisa que eu quero que você entenda: existia um caminho mais perto, existia um atalho que passava pela terra dos filisteus. Só que Deus falou assim: não vou conduzir o povo através desse atalho. Não vou conduzir o povo através do caminho dos filisteus, porque pode ser que eles vejam a guerra, vejam as dificuldades e queiram voltar para o Egito. Eu vou fazer eles rodear pelo caminho do deserto. Vou fazer esse povo rodear pelo caminho do deserto. De dia, uma nuvem os cobria, e de noite, uma coluna de fogo. E nunca se apartou nem a nuvem, nem a coluna de fogo. Foi isso que nós lemos. Eu estou mentindo, sim ou não? É o que está escrito na Bíblia. Então, repita comigo, fala assim: Deus não gosta de atalhos. E esse é o primeiro tema da minha ministração de hoje. Deus não gosta de atalhos. Presta atenção. Deus chegou para Noé, todo mundo conhece a história de Noé. Falou assim: Noé, eu vou acabar com o planeta em águas. Faz uma barca, uma arca, um navio. Esse navio vai ter 200 côvados. Não sei se era 200. Era alguma coisa gigantesca. Alguém acha para mim quantos côvados tinha a arca aí, fazendo favor? A arca era gigante. Um navio no machado. Noé demorou cerca de 100 anos. 100 anos para fazer a arca. E ele fez esse navio no seco.
numa terra que não chovia. Então você imagina o tanto que Noé teve que, o processo que Noé teve que enfrentar, desde o dia que ele recebeu a promessa, até o dia que ele completou a obra e as águas se romperam. 300 côvados, eu errei por 100, 300 côvados, um côvado tem cerca de 50 centímetros, ou seja, a arca tinha aproximadamente 140 metros, você imagina que um quarteirão tem 100 metros, esse aqui tem 80, imagina, são quase 2 quarteirões, por 50 côvados de largura, e 30 de altura, 30 de altura dá 15 metros, você tem noção? Essa igreja tem aproximadamente 8 metros de altura, então era o dobro da altura dessa igreja, a altura da barra, era algo gigantesco. Ele demorou 100 anos. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: Deus ele disse, haja luz e houve luz, sim ou não? Deus ele disse, haja firmamento, haja água e houve separação, luz, trevas, tudo no poder da palavra. Ele não poderia falar assim, haja arca, e a arca teria se formado, sim ou não? Ele não poderia? Mas Deus não gosta de atalhos, Deus respeita os processos. Na verdade, para Deus era simples fazer uma arca, mas Deus precisava de um processo para fazer Noé. Noé precisava desse processo. Presta atenção, profeta Samuel, Deus falou para ele, ó, eu rejeitei o rei Saul, vai lá na casa de Jessé, o belemita, que eu escolhi um outro rei para Israel, você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E Samuel foi, chegou lá, você conhece a história, Jessé colocou todos os filhos, esqueceu de Davi, o profeta falou assim, não é nenhum desses, não tem mais nenhum? Ah, tem um, ruivinho, baixinho, de boa aparência, está lá cuidando das ovelhas, o caçula, chama ele porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E aí chamaram Davi, Davi chegou, é esse o homem, o profeta Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Isso Davi tinha entre 15 e 17 anos, alguns estudiosos falam. Só que Davi, ele assumiu o trono com 30 anos. Ou seja, ele demorou 15 anos aproximadamente, desde quando ele foi ungido, até a data que ele assumiu o trono. Foi um processo. Davi foi ungido rei, o óleo caiu sobre a cabeça dele, e sabe o que aconteceu no outro dia? Voltou para o campo, para cuidar de ovelhas. Ele teve que enfrentar um urso, ele teve que enfrentar um leão, mas calma aí, eu fui ungido rei, Elinho, eu fui ungido rei de Israel, porque eu estou aqui tendo que matar urso, matar leão. Presta atenção, Deus respeita os processos são necessários na nossa vida. Deus não gosta de atalho. Deus chegou para Abraão, só vou dar mais esse exemplo, eu poderia ficar dando um monte aqui, ó. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, você vai ser pai de uma numerosa nação. Está vendo as estrelas do céu? Conta elas, se é que tu podes. Está vendo a areia do mar? Conta elas, se é que tu pode. Assim vai ser a tua descendência numerosa sobre a terra. Abraão creu na promessa. Glória a Deus, ele tinha 75 anos. Só que Isaac nasceu 25 anos depois. 25 anos depois. E mesmo assim Deus falou assim, ó, sacrifica Isaac, o teu único filho a quem tu amas, entrega ele aqui para mim. Deus respeita os processos.
Deus não gosta de atalhos. E nós queremos que, nós estamos vivendo um tempo de facilidades. Nós estamos vivendo um tempo que a gente quer tudo pronto. A cultura nossa hoje é muito imediatista. A gente vai para um restaurante e a gente vai no self-service porque a comida já está pronta. Você chega, você pega o prato, você vai lá, pesa e já está comendo, e tudo bem. Você faz um miojo que você coloca ele na água, em 3 minutos ele está pronto, né? Eu fui lá no sul visitar a família da Cristiane, e a avó dela faz o macarrão no rolo. Eu nunca tinha visto. Estende a massa, faz o rolo assim. Nós ficamos umas 2 horas com a véia conversando lá, enquanto ela fazia a massa do macarrão. E aí Tchuf cortava a massa do macarrão assim, tá, cozinhava. Isso não existe mais, gente. Por quê? Nós somos imediatistas. Nós somos a geração do atalho. Nós somos a geração das facilidades. Tudo a gente faz procurando a facilidade. Qual que é o problema disso? Nenhum. O único problema é quando nós transferimos isso para os processos que Deus quer que a gente passe, e a gente não consegue esperar o processo. Muitas vezes nós queremos ir pela terra dos filisteus, e aí está o perigo, porque Deus sabe que a gente volta para o Egito quando a gente atravessa o atalho. Quem está entendendo, diga amém. Escuta, não abandona o processo não, permanece fiel. A palavra de Deus fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é para você ser fiel só um pouquinho, só 2 semanas, só alguns dias, só alguns meses. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Respeita os processos. Se Deus tem um processo, se você precisa percorrer um caminho, respeite esse processo. Posso ouvir um amém? Presta atenção. Êxodo 14, versículo 1. Olha para mim. Deus não quis que o povo atravessasse pelo atalho. Deus fez eles rodear pelo deserto. Deus fez eles passarem pelo processo. E nós vamos discorrer aqui alguns processos que Deus fez o povo de Israel passar. E talvez você e eu estejamos passando por algum processo semelhante. E nós vamos trazer algum ensinamento a respeito desse processo que o povo de Israel passou no deserto. Escuta, toda palavra é útil para o ensino, correção e repreensão na justiça. Toda palavra. A palavra foi escrita para mim. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia tem um fim proveitoso para que eu aprenda. Então nós vamos aprender através do processo do povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel passou por um processo, e isso fala de mim, fala de você. Então o primeiro ponto de parada que o povo de Israel fez, que Deus guiou o povo de Israel, foi para um beco sem saída. Vamos lá, Êxodo 14, 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Perceba que foi Deus que deu o lugar. Você vai retroceder e você vai acampar junto ao mar, de frente de Pihardot, Bilnafon. Ele orou em línguas ali que nós não sabemos. Vocês vão acampar junto ao mar. Então, versículo 3: então Faraó dirá:
dos filhos de Israel estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Presta atenção. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Olha para mim. Deus guiou o povo de Israel e colocou eles num lugar específico, de frente para o Mar Vermelho, do lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar e atrás veio o exército de Faraó. Eles não tinham saída, eles não tinham para onde ir. E aqui eu quero te trazer uma chave, querido. Eu não sei se você já experimentou um milagre na sua vida, mas quem gostaria de viver um milagre, levanta a mão. Amém? Eu também. Na verdade eu já vivi alguns milagres. Mas presta atenção. Para que um milagre aconteça, é necessário um cenário de caos. Eu vou repetir. Para que um milagre aconteça, é necessário um cenário de caos. Deus curou um cego, mas o cenário era um cara cego. Deus curou um aleijado, porque ele era aleijado. Deus multiplicou os pães, porque não tinha comida, estava todo mundo passando fome. Deus acalmou a tempestade, porque estava uma tempestade violenta, e o barco dos discípulos estava quase naufragando. Todo milagre que você conhece, ele é precedido por um cenário caótico. Será que você ainda quer o milagre? Você entende, querido? E às vezes, quando o cenário nos é desfavorável, em vez de nós clamarmos a Deus, em vez de nós orarmos, em vez de nós nos voltarmos para Deus, nós fazemos igual o povo do Egito, começamos a murmurar. A murmuração é uma adoração a Satanás. Murmuração é quando você tem convicção de que Deus não vai operar o milagre. A murmuração é o oposto de fé. Fé, de acordo com Hebreus 11:1, é a certeza de fatos que você não vê. É a convicção de coisas que ainda não aconteceram. Isso é fé. Agora, quando você murmura, você não crê que Deus está conduzindo a tua vida. Quando você reclama, você não acredita que Deus pode fazer o milagre. Então presta atenção, querido. O milagre, ele é precedido por um cenário de caos. Se você está vivendo um cenário de caos, se você está numa posição que você não tem saída, você olha para a direita, não tem para onde ir, olha para a esquerda a montanha, olha para frente o mar, olha para trás o exército de Faraó, você não sabe para onde você corre. Você olha para um lado, tem agiota, você olha para o outro lado, tem banco, você olha para um lado, você está com dívida para pagar, você não sabe para onde você corre, você não sabe o que você faz. Presta atenção, é esse cenário que é o ideal para que o milagre aconteça na tua vida. Quando não existe mais recurso humano, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, se Faraó está te encurralando, se tem um mar na frente, se tem montanhas no lado, erga a mão para o céu e adore a Deus, porque o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Deus está te provando. Deus que levou o povo de Israel para aquele lugar, Ele falou o seguinte: ó, vocês vão ficar ali acampado de frente para o mar.
e eu serei glorificado diante dos egípcios. Quando o cenário te é desfavorável, presta atenção, Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida, Ele quer ser glorificado através da sua vida, mas você precisa entender o processo. Não vai pelo atalho não, não murmura não. Quem acredita na Bíblia aqui, levanta a mão. Agora, quem ama Deus continua de mão levantada. Então presta atenção, querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito na Bíblia, e você ama a Deus, então todas as coisas cooperam para o teu bem, mesmo que você esteja acampado em um lugar, onde Faraó está atrás, o mar está na frente, tem montanha do lado, você não tem para onde ir. Glória a Deus, porque essa situação está sendo propícia, está cooperando para que Deus opere um milagre na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Presta atenção, muitas vezes nós pedimos para Deus o que é responsabilidade nossa. Vou repetir, muitas vezes você está orando e pedindo para Deus fazer algo, que na verdade quem tem que fazer é você e não Ele. Deus falou para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar, pisa na água, marcha, dá a tua atitude de fé. E você entende, querido, que eles começaram a marchar e o mar ainda estava fechado? Diga ao povo que marche. E eles começaram a marchar, e o pé dos sacerdotes molharam a água, e de repente se abriu. E eu tenho falado aqui, Deus não age, Deus reage. Deus reage. Mostra a tua fé através das tuas atitudes. Jesus estava vindo andando sobre as águas, Pedro e os discípulos ficaram aterrorizados, achando que era fantasma. Jesus falou assim: fica tranquilo, sou eu. Pedro falou: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. O que Jesus falou? Vem. Pedro tirou o pé do barco e colocou o pé nas águas, e andou sobre as águas. Agora, se Pedro tivesse ficado na segurança do barco, ele teria andado sobre as águas? Não. Ele não teria andado sobre as águas se ele não tivesse dado aquele passo de fé. Deus agiu e segurou ele sobre as águas? Sim. Mas Deus só agiu em reação à ação de Pedro. Por que clamas a mim? Ordena ao povo do que marche. Sabe, querido, começa a marchar, começa a caminhar em direção ao propósito de Deus para a tua vida, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, que o mar vai se abrir. Não fica murmurando não, não fica com pena de si mesmo não, não fica reclamando da vida não, marcha, bota marcha, caminha, e a hora que você menos espera, o mar vai se abrir e você vai passar por esse empecilho na tua vida com o pé a seco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O povo continuou sendo dirigido por Deus.
A nuvem continuou se movendo, a coluna de fogo continuou se movendo, o mar se abriu, fechou, matou todos os soldados de Faraó. Você conhece a história. E o próximo acampamento foi em Mara. Mara, não é Mara de maravilhosa, foi em Mara. Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram, fala assim, eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviou sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Fala amém. Presta atenção, querido. A primeira parada depois do Mar Vermelho foi em Mara. E Mara fala de águas amargas. E muitas vezes nós, como cristãos, nós passamos por amargores, por situações difíceis. Jesus, ele falou para a gente, está em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca nos enganou, falou que nós teríamos uma vida mar de rosas, que seria só bonança. Não, nós passamos por amargores. Mas presta atenção, eu ouvi o pastor Danilo Figueira falando isso. O amargor não pode se transformar em amargura. Vou repetir, o amargor não pode se transformar em amargura. O que é o amargor? São situações desagradáveis, são situações difíceis, são problemas, são aflições, e realmente nós temos elas são inevitáveis. No mundo você vai passar por amargores, você vai passar por Mara, por águas amargas, você vai passar pelo dia mau, porque está escrito na Bíblia, você vai passar por aflições, porque foi o próprio Jesus que falou isso. Então isso vai acontecer. Tem dias que vocês vão passar por dificuldades, eu também, tem dias difíceis, mas esses dias difíceis, esses amargores, não podem causar no nosso coração um sentimento de amargura. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos lá, tudo isso é profético, gente, é muito profético. Quando eles se depararam com águas amargas, o que Deus mostrou para Moisés? Fala árvore. Essa árvore fala de Jesus. João 15, está escrito, coloca lá, João 15:1, por favor. Eu sou, Jesus está falando isso, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Jesus é a videira, Jesus é essa árvore que dá vida. Então, quando você estiver passando por amargores na tua vida, vai para Jesus. E quando a árvore é colocada nas águas amargas, as águas se tornam doces. Você entende, querido? Por mais que as águas estejam amargas na tua vida,
Por mais que você esteja enfrentando amargores, dificuldades, coloca Jesus. Porque quando você coloca Jesus nos amargores da tua vida, a água se torna doce, se torna agradável. Por pior que seja a situação. Mas como assim, pastor Leonardo? A Bíblia fala da paz que transcende a compreensão humana. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: calma aí, ele está passando por tanto perrengue, está passando por tantos amargores, como é que ele está feliz? Como é que ele está alegre? Sabe por quê? Porque a videira verdadeira está dentro de você. A videira verdadeira transforma as águas amargas em águas doces, em águas saudáveis. Fala para Paulo e para Silas. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Gente, eles não estavam roubando, não estavam matando, não estavam fazendo nada de errado, eles estavam pregando o evangelho. E aí pegaram eles, lançaram eles para o cárcere interior, que é o calabouço, o esgoto da prisão. Bateram nele, deram 39 chibatadas romanas. Era algo terrível, dolorido. E eles estavam com as costas cortadas, com os pés e com as mãos nos troncos, presos. E a Bíblia fala que por volta da meia-noite, com as costas cortadas, no pior cenário possível, no pior ambiente possível. E se nós olharmos com os olhos naturais, talvez não existisse uma situação de maior amargor do que essa. Mas no entanto a Bíblia fala que eles estavam louvando e adorando a Deus. Eu não sei que música que eles estavam cantando, mas eu queria cantar junto, Rodolfão. Adorando a Deus, mesmo diante dos amargores. Sabe por quê? Porque a videira verdadeira estava ali. A videira verdadeira estava ali. Jesus estava ali. E quando a gente coloca Jesus dentro dos nossos amargores, a água se torna doce. Você passa pela tribulação, você passa pela tempestade, mas o teu coração está em paz, porque você está alicerçado sobre a rocha. A Bíblia fala a respeito dos dois fundamentos. Fundamento, o que é? Alicerce. O alicerce, nós temos um fundamento. Vou falar rapidamente. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que colocou o seu alicerce sobre a rocha. Vieram os vendavais, as tempestades, as chuvas, transbordaram os rios e bateram com ímpeto contra aquela casa, que permaneceu de pé porque estava alicerçada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, vieram as chuvas, tempestades, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e desabou, e foi grande a sua ruína, porque ela estava edificada sobre a areia. Presta atenção, querido. Edifica a tua casa sobre a rocha. O vendaval vai vir, a tempestade vai vir da mesma forma, mas se você estiver edificado sobre a rocha, se você estiver edificado sobre a rocha, você permanece inabalável. Salmo fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre, inabaláveis. Davi, Salmo 51, ele falava: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu faço essa oração: Deus, guarda o meu coração. A palavra de Deus fala de todas as coisas que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Deus, guarda o meu coração. Eu quero ser alguém inabalável. Inabalável. É inevitável que as tempestades venham. É inevitável que os amargores venham.
mas sobre a minha vida, na minha vida existe a videira verdadeira, essa árvore maravilhosa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ela tem que ser o centro da minha vida, porque nós passamos pelos amargores, de mãos erguidas, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Meu Deus, tinha tanta coisa para falar, mas eu preciso prosseguir. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Amém? Presta atenção, querido. Eles estavam nas águas amargas, mas Moisés colocou aquela árvore, e presta atenção, a vida em Deus não se trata só de amargores, porque às vezes a gente prega aqui e fala das dificuldades, dos problemas, e elas realmente existem, os problemas realmente existem, mas escuta, João 10,10 fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em... Esse é o propósito de Deus. Ele quer que você viva e viva em abundância. Ele quer que você seja feliz. Sim ou não? Ele levou o povo para 12 fontes de água, 70 palmeiras, para um oásis. Existe sim um tempo de refrigério. Escuta, Deus conhece teu coração, Deus sabe que você necessita de refrigério, de descanso, e muitas vezes você está cansado dos problemas, das dores. Presta atenção, escuta bem, no processo de Deus, Ele te leva para águas tranquilas. Eu vou repetir, no processo de Deus, mesmo que seja um processo longo, mesmo que seja um processo mais comprido, rodeado pelo deserto, Ele te faz repousar em águas tranquilas. Você conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da... Cara, é a Bíblia. Quando o Senhor é o teu pastor, Ele te leva para águas tranquilas, Ele te leva para pastos verdejantes, Ele te refrigera a alma, Ele guia as tuas veredas. Então nós temos que acreditar, isso também faz parte do processo. Olha o que Deus fala para você: bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meu Deus, olha o que Deus fala para você: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus é um Deus galardoador, Ele é Pai, Ele quer que você viva águas tranquilas, que você viva tempos de refrigério. Ele sabe que você é humano e que você precisa descansar, está tudo bem, tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte da trajetória que Deus está te levando. Agora, o que nós não podemos é, enquanto estivermos em águas tranquilas, levantamos a mão e glorificamos a Deus. Quando estamos em Mara, murmura, reclama. Quando estamos passando por tribulações e por dificuldades, reclama, murmura. Quantos estão entendendo? Diga amém. Seja firme, meu irmão.
Tenha fé, tenha convicção, seja inabalável. Quer em momentos difíceis, quer em momentos fáceis, porque eles virão. Eles virão. Os momentos difíceis virão, sim, mas também os momentos de alegria, de prazer, de refrigério virão, porque é a promessa do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Êxodo 16. Vamos para a próxima parada. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para nos matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Olha para mim, queridos, o povo começou a murmurar: quem nos dera a gente estar lá no Egito, lá no mundo. Começaram a reclamar. Deus falou o seguinte: Moisés, fica tranquilo que eu vou fazer chover pão do céu. Agora detalhe, para que eu ponho à prova se anda na minha lei ou não. Grava isso, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Fala amém. No processo, aqui no deserto de Sim, repita comigo, fala assim: Deus, não, só quem crê, fala: Deus é o Deus da provisão. Filipenses 4,19, está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Presta atenção, querido, Deus não voltou os olhos para você, não. Isaías 59:1 está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, nem tapado seus ouvidos para não poder ouvir. Não, a mão de Deus continua estendida. Deus é o Deus da provisão. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Creia nisso. Deus fez chover pão dos céus. Deus fez chover codornizes. E aquele povo, gente, Barretos tem 110 mil pessoas. Aquela população era cerca de 3 milhões. 3 milhões de pessoas que comeram do maná todos os dias durante 40 anos, comeram codornizes. Se consegue entender o tamanho da provisão, o tanto que Deus é um Deus provedor? Posso ouvir um glória a Deus? Versículo
versículo 31. Deu-lhe à casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Ô tá, cadê o bolo de mel, tá? Gente, vocês já comeram o bolo de mel que essa menina faz? Pão de mel, meu Deus. Olha que delícia. Todas as manhãs eles iam lá e eles colhiam. Então repita comigo, estenda a tua mão para o céu, quero profetizar. Fala assim, em nome de Jesus, o meu Deus é o Deus da minha provisão. Não faltará nada, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Você pode dar um glória a Deus aí? Versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que, Rodolfo fala, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E aqui eu quero fazer um parênteses. Deus, Ele é o Deus da provisão até que haja condição de que você semeie. A Cris fala uma frase, ela fala o seguinte: Deus faz tudo, menos a nossa parte. O maná, ele desceu dos céus 40 anos, e aí o povo chegou na terra prometida. A hora que o povo chegou na terra prometida, fechou a torneira, parou. Não, agora vocês estão numa terra que mana leite e mel. Vamos trabalhar. Semeia para que você possa colher. Cultive a terra. Faça a tua parte. O que isso fala para mim e para você, querido? Sim, Deus é o Deus da provisão. Sim, Deus, a Bíblia fala, nunca viu o justo mendigar o pão. Deus, Ele realmente, Ele nos provê quando nós temos necessidade. Mas presta atenção, a hora que você tiver a disponibilidade de semear, semeia. A hora que você tiver condição, a hora que você estiver na terra prometida, a hora que você tiver condição de juntar em celeiros, o que Deus mandou José fazer lá no Egito? Constrói celeiros, guarda 20% de tudo que você produzir, porque nos 7 anos de vaca magra, você vai ter grão, você vai ter alimento, você vai ter pão com fartura. Então, meu irmão, o maná vai vir sobre a tua vida, desde que você não tenha condições de plantar. Agora, se você tiver condição de plantar, se você tiver condição de cultivar a terra, a Bíblia fala lá em Gênesis, que Deus deu o jardim na mão de Adão, o jardim do Éden, e falou assim, ó, guarda e cultive. Foram as 2 ordens que Deus deu para Adão: guarda e cultive. Então, meu irmão, cultive, sabe, coloque os teus dons e os teus talentos, para que possa produzir mais ainda, em nome de Jesus, amém? Vamos prosseguir, e estou partindo para os finalmente. Êxodo 17, versículo 1, a próxima parada. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, perceba, segundo o quê? O mandamento ou seja, todo o processo foi dirigido por Deus. Segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber.
Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só me resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Versículo 6: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Repita comigo: sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Fala amém. Horebe, para quem não sabe, é o nome em hebraico do monte Sinai, em grego. Horebe e Sinai é a mesma coisa, e foi no monte Sinai que Deus deu a lei para Moisés. Quem está aqui diga amém. Então presta atenção, estava com sede, o povo reclamando porque estava com sede, e Deus falou assim: Moisés, vai até Horebe, e eu vou estar em cima da rocha, você vai ferir a rocha, e da rocha vai sair o quê? Isso é muito profético, querido. Quem é a nossa rocha? Jesus. Jesus é a nossa rocha. João 7,37. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem o quê? Sede. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Presta atenção, olha o que Jesus está falando: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com relação ao Espírito que eles haviam de receber. Então, meu irmão, raciocina comigo. Quem que é a rocha? Jesus. Deus mandou: você vai ferir a rocha. E a rocha foi ferida por mim e por você na cruz do Calvário. E do seu interior fluiriam rios de água viva. Quando furaram, quando o soldado romano com a lança furou o ventre de Jesus, a Bíblia fala que saiu sangue e água. A rocha fala de Jesus, a água é o Espírito Santo. Então, meu irmão, se você tem sede, vai até a rocha. A rocha, Jesus, a Bíblia fala que Jesus falou: é necessário que eu vá, para que eu vos mande o Espírito Consolador. Não vos deixarei órfãos. Ele deixou conosco o Espírito da verdade. Vós conheceis o caminho. Meu Deus, é a rocha que jorra água, a água que nos dá vida. Então, meu irmão, eu preciso encerrar, e eu quero encerrar com um texto. Efésios capítulo 2, versículo 4. Eu queria chamar a equipe do louvor aqui à frente, por favor. Efésios 2, 4. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Fala amém. Presta atenção, querido. A Bíblia fala que sobre a rocha Deus estaria lá em Horebe. Conecta aqui comigo. Eu preciso que você entenda esse raciocínio. No versículo 6 está: eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Você vai ferir a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos. E ali, presta atenção, em Horebe, foi ali no Monte Sinai que Deus deu a lei para Moisés. Será que é coincidência que saiu água da rocha justamente em Horebe, justamente no Monte Sinai, justamente no lugar onde Deus deu a lei para Moisés? Será que é coincidência? Poxa, não poderia ser um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás? Não poderia ter sido lá em Sim ou nas águas amargas que saísse água da rocha? Não, mas saiu água da rocha justamente no monte onde Deus deu a lei para Moisés. Só que eu quero te falar algo fantástico. Está escrito, Romanos 10:4, está escrito o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Presta atenção, querido. O fim da lei é Cristo. Para você ser salvo, antes de Cristo, você tinha que cumprir os requisitos da lei. Mas a Bíblia fala: o fim da lei é Cristo. Hoje nós estamos na graça, e a palavra de Deus nos fala: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Então, na verdade, nós temos que entender o quanto Deus nos ama. Você tem que aceitar essa graça, esse favor imerecido. Como que eu faço isso, pastor Leonardo? Vai para a rocha, tenha sede. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Aquele que tem sede. Então, eu quero ser salvo, eu quero ter esse envolvimento. Vem para a rocha. Eu quero te desafiar hoje, meu irmão, a não negligenciar os processos de Deus para a tua vida, a não murmurar por causa do processo de Deus para a tua vida. Ele cuida de você, Ele te estabeleceu, Ele programou que você estivesse aqui nessa noite para você escutar essa palavra. Então talvez você não esteja no atalho, talvez você esteja enfrentando um processo. Eu não sei como é que está a tua situação hoje. Eu não sei se você está num beco sem saída.
Eu não sei se tem o mar na tua frente, o exército atrás, montanhas do lado, você não sabe para onde correr. Talvez você se encontre assim. Talvez você se encontre em amargores, em situações amargas, de traições, de decepções. Talvez você esteja decepcionado comigo como pastor, com o teu ministério, com a tua igreja. Talvez você esteja vivendo esse tempo de amargura. Eu não sei. Dificuldades, problemas, aflições. Talvez você esteja nas 12 fontes, em tempos de descanso, de paz. Mas talvez você esteja com sede. Talvez você está igual terra árida, seca, não sente mais a presença de Deus. A tua oração parece que não passa do teto. Faz quanto tempo que você não se derrama em lágrimas na presença do Senhor? Faz quanto tempo que você não rasga o teu coração e sente aquela presença gloriosa que você sentia no teu primeiro amor? Talvez você esteja seco, sedento. Sabe, querido, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar conectado com a videira verdadeira. Nós precisamos ir para a rocha. Posso ouvir um amém? Fique em pé, por gentileza. Se você puder, feche seus olhos. Comece a adorar a Deus. Se Deus falou com você, se você talvez esteja enfrentando um desses processos, sabe, rasga o teu coração aí, começa a adorar, começa a clamar, começa a buscar Ele em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas Que correm do trono, águas que curam, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo Ele vai transformar. tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Leva a vida do próprio Deus. Esse rio está Esse rio neste lugar. nesse lugar. Fala para Ele: eu quero beber dessas águas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Minha sede, lava o meu interior, Deus. meu interior. Oh, eu quero fluir em tuas águas. eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
querido, Deus te trouxe aqui para que você comece a fluir nessas águas, para que você sinta a necessidade dessas águas. Existem águas que correm do trono, existe essas águas, existe um rio que te alcança, águas que curam, águas que limpam. Existe um rio esperando por você. Por onde o rio passar, tudo ele vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Erga tua mão pro céu e declare: eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia A minha sede, lava o meu interior. eu quero fluir. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Escute, escute. A palavra de Deus fala que se confessarmos, Romanos 10:9, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Talvez você ainda não fez essa confissão, e eu queria que você fechasse os seus olhos. Por favor, coloque a mão no teu coração. Eu queria que todo mundo repetisse comigo uma oração simples. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. A partir de hoje, a minha vida pertence a Ti, e em nome de Jesus, eu renuncio toda ligação com o reino das trevas, porque a minha vida pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou teu, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero fazer uma última oração, querido. Talvez essa palavra falou com você. Talvez você tenha enfrentado dissabores, processos, e você não estava entendendo por que você estava passando por dificuldades, por amargores, por situações difíceis, por situações caóticas. Talvez o processo na tua vida está demorado, está complicado, está dolorido. Talvez você está andando pelo deserto faz tempo e não consegue ver as 12 fontes. Talvez a tua fé esteja abalada, e eu quero orar por você para que Deus mude a tua história hoje, em nome de Jesus. Se você está passando por momentos assim, eu gostaria que você só levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Amém. Amém. Agora escute. Quando o povo de Israel estava diante do mar e não tinha saída, ele falou para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Ordena ao povo que marche. Hoje Deus coloca uma responsabilidade sobre cada um de nós nessa noite.
Vamos para a rocha, queridos. Vamos para mais perto de Deus. Vamos ficar conectados na videira verdadeira. Porque quando estamos conectados com a árvore, com a videira verdadeira, o amargor se transforma em águas saudáveis. Amém? Erga tua mão para o céu e feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão meu, Deus, que está enfrentando processos difíceis, doloridos, Pai. Em nome de Jesus eu clamo por força. Se o mar está fechado, em nome de Jesus, abram-se as águas em nome de Jesus. Se existe dificuldade financeira, Deus, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. Em nome de Jesus eu quero orar e abençoar cada pessoa, Deus, que está enfrentando um processo difícil na tua vida. Espírito Santo, que o Senhor possa estar invadindo o coração de cada um de nós e nos dando a paz que transcende a compreensão humana. Em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a olhar os processos com olhos bons, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e nós queremos, Deus, ser fiel até a morte, porque sabemos que o Senhor nos dará a coroa da vida que nos está preparada desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Pastora Cléo, vem aqui, por favor. Sofia, vem rapidinho também. Enquanto elas vêm, dia 24 de novembro, nós teremos o nosso batismo. Cara, o batismo é algo lindo, fantástico, maravilhoso. Eu vou batizar o meu filhotinho Pedro. Eita glória. Socar ele na água, deixar 1 minuto e meio ali assim, ó, para ver se tudo de ruim fica, e vai nascer um novo homem. E esse é o batismo. Se você ainda não é batizado, meu irmão, deixa eu te falar um negócio com muito amor. Cria vergonha na cara, sabe? Batiza, gente. Batiza. A Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo. Batismo é Jesus batizou. Ah não, eu não preciso batizar não. Você é melhor do que Jesus? Por você não precisar batizar? Jesus batizou porque você não precisa. Então, meu irmão, cria vergonha na cara. E se você não batizou ainda, batiza, porque é um mandamento bíblico. Amém? Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos com um bazar programado para fazermos dia 7/12, aqui na IAMI. E nós gostaríamos dos irmãos que têm coisas boas para doar, que trouxessem para nós durante essas 2 semanas. Mas você faz assim uma triagem, aquilo que você achar que está muito ruim, você lixo é lixo, joga fora. Lixo. Mas aquilo que tiver bom, que outro irmão, outra pessoa puder usar, você traz para nós, para que nós vamos vender para ajudar na assistência social. Nós gostaríamos de fazer algo mais para o Natal, para aquelas pessoas que nós já ajudamos durante o ano. Então nós contamos com a sua participação, e que também você venha, porque tem muita coisa boa. Eu tenho muitas roupas que eu comprei no bazar, irmãos, viu? Então não tem problema nenhum a gente usar uma roupa usada. É ecológico, é econômico e muito bom. Minha mãe adora um brechózinho, adora. Cliente fiel. Boa noite, gente, a paz do Senhor. Queria dizer para vocês, como muitos me conhecem aqui, eu faço parte da IAMIR, eu sou fotógrafa da IAMIR e missionária. Então agora em dezembro, dia 6 de dezembro, eu estou indo para a Espanha, depois do Senhor Ele ter me levado para grandes lugares, como Marajó, Rio Grande do Sul, e agora eu estou indo para a Espanha. Mas para isso,
tem custos muito altos, como as passagens, que eu preciso fazer a compra das passagens essa semana. E eu tenho exatamente a ida, o valor de ida. E agora falta o valor de volta e o valor da missão, que dá basicamente o que eu preciso agora, é R$5.000. E assim, eu sei que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais. E você pode ser um missionário também. Você pode ser um missionário orando, ofertando. E muitos foram chamados para irem, outros para ofertarem e outros para orarem. Então, eu conto com a ajuda de vocês, sabe? Eu creio que você pode fazer parte dessa missão também. E vai estar aqui o QR Code, tá? Se vocês puderem ofertar, eu agradeço muito. E eu sei que o Senhor ele fará 3 vezes mais sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, deixa eu só, para finalizar, eu creio muito que nós estamos vivendo os últimos dias. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sinais proféticos na natureza, sinais na política. Elon Musk, Oriente Médio, Israel, e as profecias bíblicas estão se cumprindo todas. O relógio de Deus está acelerado. O arrebatamento é uma promessa e ela está muito próxima de acontecer. Por que eu estou falando isso? O último recado: cuide da tua lamparina, encha a botija de azeite, não fique, sabe, não seja pego desapercebido. Jesus está às portas. Não vale a pena, querido, nós nos apegarmos a prazeres mundanos, terrenos. Não vale a pena você gastar os seus dias com coisas fúteis, supérfluas, sabe? Se envolva com Deus, se apaixone pelo Espírito Santo, se apaixone por Ele. Não tem nada mais gostoso do que viver na dependência do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fique vigilante em nome de Jesus. Amém? A senhora quer dar um recado, mames? Vai, mãe. A paz, amados. Põe para mim, por favor, o banner. Amados, quem está na casa de oração aí, levanta a mão. Glória a Deus. Nós temos a alegria de ter 430 mulheres na casa de oração. Glória a Deus por isso, amém? E nós vamos encerrar agora, dia 21, com as últimas orações da casa de oração. E dia 22, nós vamos fazer o nosso culto aqui, Mulheres de Joelhos. Lá, Mulheres de Joelhos, às 20 horas, dia 22 aqui. Pastora Juliana vai ser a preletora da noite. Nós vamos ter os testemunhos e você que tem um testemunho, você vem para trazer o testemunho, e vem para orar, e vem para ser abençoado e receber a bênção do Senhor. Amém? Nós vamos, numa direção do Espírito Santo, continuar esse grupo por mais alguns dias, para fazermos agora os atos proféticos para estabelecer a vontade de Deus nas nossas casas e nas nossas vidas. Então fique atento, não esqueça disso daí, e Deus vai trazer a bênção para todos os nossos lares, todas as nossas casas, amém? Mulheres, se posicionem, porque através das nossas vidas nós podemos edificar os lares. A mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói com as suas próprias mãos, mas nós somos mulheres sábias, amém? Quem é sábia aí? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Agora fique em pé.
e vamos encerrar o culto e vamos declarar a bênção do Senhor. Hoje o Odail e a Cidinha completam 40 anos de casado. Depois você pode dar um abraço neles aí, porque é um tempo precioso de Deus na vida deles, né? Tivemos aula com os batizandos. Batizandos, fiquem atentos que domingo estamos aí, 9 horas, todos estão convidados para vir para o batismo no domingo que vem. Vai ser uma grande bênção. Vamos lá? Vamos orar? Feche os teus olhos e vamos agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Pai, nós te louvamos porque podemos vir aqui adorar o Senhor. Deus, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, e nós queremos agora, em nome de Jesus, completar esse momento, abençoando cada vida aqui. Senhor, que cada um receba a porção do Senhor, aquilo que está precisando, aquilo que está sonhando, aquilo, Deus, que está fervendo nos seus corações. Derrama, Deus, uma bênção especial, traga os sonhos para essas vidas, aquilo, Deus, que tem cada um orado, colocado diante do Senhor. Espírito Santo, visite as casas, visite os lares, anjos do Senhor acampem nesses lares, protejam eles, protejam todos nós, em nome de Jesus. Abençoa os batizandos, Deus, nós pedimos força a eles, porque é uma semana de luta, mas em nome de Jesus nós declaramos que eles estão cobertos pelo sangue de Jesus e proibimos Satanás de atacar qualquer um, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus, obrigado pelas crianças, jovens, todos os adultos, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, que nós possamos buscar essas águas, Deus, que nos purificam e nos lavam de todo o mal. Que o Senhor os guarde, que o Senhor levante o rosto sobre cada um, que o Senhor traga para cada um o refúgio que cada um precisa, e todos sejam guardados hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Abraça teu irmão e sejam abençoados, em nome de Jesus.